E o que é que diz lá que é o título? É capaz de ser interessante. Vamos ver. Então há casos reais, passados na nossa vida, que não só nos cativam pelo inesperado, mas sobretudo porque nos educam, nos ensinam. São episódios com lições extraordinárias que encerram. Já se passou muito tempo, diz-nos Liszt Rangel, jornalista, escritor, pesquisador das civilizações antigas, que há mais de uma dezena de anos a sua maior dedicação é à pesquisa acerca do Jesus histórico. Ele já realizou investigações no Egito, Israel, Inglaterra, França e Itália. Pois Liszt nunca mais esqueceu Dona Julieta. Naquela altura, ela já passava das 68 lindas primaveras e foi após uma palestra que ele tinha proferido, ela chegou e apresentou-se. Segundo ele, pelo brilho dos olhinhos inquietos, ela demonstrava que desejava muito falar. Mas depois de começar a sua narrativa, o seu rosto fechou-se e deixou transparecer a sua imensa tristeza. Fora-lhe diagnosticado um tumor na tiroide. Dizia ela que ele já tinha o tamanho de um limão pequeno e os médicos não lhe garantiam mais de 4, excepcionalmente 8 meses de vida. Ainda que ela se sujeitasse aos tratamentos necessários para ter essa vida prolongada. E, diante daqueles olhinhos marejados de lágrimas, ela perguntou-lhe: o que é que eu faço? Pensemos nós estar no lugar dele. O que é que nós íamos dizer a uma pessoa que nos confidencia assim um caso tão grave de saúde? Ele pensou e disse-lhe: olhe, faça o melhor. E ela, claro, retrucou: mas eu não sei o que é o melhor. E foi necessário então ele agora esclarecê-la. Fazer o melhor é aquilo que nos faz bem, que nos deixa leves, que nos liberta. E ela, coitada, continuando triste, ainda lhe disse: pois é, mas já não há mais tempo. Ele respondeu-lhe sorrindo para provocá-la. Porque às vezes as pessoas precisam ser provocadas através de um choque. Porque nos entregamos a determinada coisa e não queremos sair dali. Então às vezes precisamos de um abanãozinho. E ele deu-lhe o abanão. Mas a senhora ainda tem 4 meses de vida. Eu posso ter apenas 1, 6 ou 12 horas? Como assim? Ficou ela intrigada. Pois é, eu posso sair daqui, agora após a palestra, sofrer um acidente de automóvel ou ter um ataque cardíaco. Quem é que sabe uma coisa dessas? Meu Deus, que horror, disse ela, meio espantada. Mas Liszt continuou: a senhora sabe a diferença entre nós os dois? É que a Dona Julieta já comprou o bilhete do comboio. E daqui a 4 meses, se o trem não atrasar, a senhora vai viajar. Quanto a mim, não sei quando vou. Se calhar até serei apanhado de surpresa, e isto não é nada bom, porque eu vou chegar à estação do destino sem nenhuma bagagem. Ela pôs-se a chorar. Quando parou, confidenciou-lhe agora, com uma voz profunda: sabe, eu tenho 2 grandes mágoas na vida. Ora, ali estava o problema, com certeza, pensou ele. Guardamos mágoas, ressentimentos e depois perguntamos porque é que adoecemos. É
como se comêssemos coisas estragadas durante muito tempo. E se o fizermos, o que é que nós temos a esperar? E foi então que ele perguntou: quais mágoas? Quer falar delas? E ela falou sim, dizendo-lhe que a primeira era relacionada ao marido, que a traíra com a sua melhor amiga. Um caso que, segundo ela, tinha durado mais de 30 anos. A segunda mágoa era com a filha, que em casa a tratava mal. Ele ficou calado, pensando no que dizer. O que é que se pode dizer a alguém em perigo de vida com duas mágoas tão fortes na sua alma? Nunca é fácil falar a quem está perdendo a vida. Por mais que a gente pense que é, há sempre falta de palavras para nós conseguirmos animar. Mas, porém, ele aceitou o desafio. Não mostrar-lhe a ela o quanto ela está perdendo em termos de tempo, mas sim tentar-lhe apresentar uma nova perspectiva de vitória. Aprender a tornar-se melhor com a dor, ao invés de arrastar toda uma crise existencial e repetitiva devido às mágoas ou às doenças. São dois caminhos. Nós optaremos por um ou por outro. Depende de cada um. É o tudo ou nada. Não podemos ser pessoas indiferentes. O inesquecível Paulo de Tarso, ele deixou-nos dito, numa das suas cartas: ou seremos quentes ou seremos frios. Mornos, nunca. Então não dá para ficar assistindo e ainda aplaudindo o espetáculo do horror de quem tem tão pouco tempo de vida. Ela estava doente e agora não importava a origem da sua dor. Mas havia a possibilidade da mágoa estar relacionada com a doença. Pensemos bem a simbologia do nó na garganta. Onde é que nós temos a tiroide? Onde é que ela está situada? Na garganta. Aqueles nós ficam, e ficam, e ficam, e aquela energia retida traumatiza o corpo, adoece e pode matar. Com coragem, agora Alice perguntou-lhe: a senhora acredita em algo na sua vida? Ela disse que sim, que acreditava na vida além da morte, que as pessoas precisam ser respeitadas nas suas crenças e convicções, levou-o a falar moderadamente sobre isso. Até porque, muitas vezes, é nestas crenças que nós nos agarramos para até nos conseguirmos desviar de outros pensamentos nefastos e que nos possam piorar na questão da doença. Ele aproveitou a deixa para continuar o diálogo. Bem, para a senhora, se a vida continua, o que nos interessa agora é começarmos a preocupar com o além. Não é o motivo do sofrimento. É o que é que nós temos que fazer para que depois, no além, nós possamos ter calma, tranquilidade. Mas como a senhora vai enfrentar a dor da morte, aliás, a dor e a morte, vamos ponderar juntos. Sejamos honestos, Dona Julieta. Aqui ou lá, a senhora deve se preocupar com o como e não com o porquê. O importante é o como. Como é que eu posso ultrapassar? E não porque é que eu estou assim. Se eu e a senhora vamos morrer, então, como ficaremos no mundo dos espíritos é o que nos interessa. A senhora não acha? E ela balançou a cabeça afirmativamente. E foi a vez dela perguntar: e como devo fazer para me livrar deste peso da mágoa? Primeiro, dialogue com quem a magoou. Exponha a quem lhe fez mal, exponha as suas queixas para lhe dar a oportunidade do arrependimento. E assim também estará ajudando a pessoa para que não repita
aquilo que a magoou a si ou que possa fazer magoando a outros. Repare bem que, quem sabe, lhes esteja a abrir as portas do perdão. E segundo, é precisamente este perdão que é necessário fazer e dar. Dar uma chance de verdade para ser feliz e fazer felizes os outros. Porque nada deve ficar pela metade. Ela então criou-lhe uma encruzilhada quando afirmou: mas meu António já morreu. Aquele homem, apesar de bem preparado, Liszt, gelou. E agora? Mas logo puxou pelas suas convicções e disse-lhe: então, se a senhora sabe que a morte não existe, está na hora de, nas suas preces, nas suas orações, começar a dialogar com ele. Não remoa mais a mágoa, não mexa mais no passado, mas tente, agora, embora ele esteja do outro lado da vida, uma reconciliação. Faça com ele um diálogo honesto e deixe que o seu coração seja transparente. E realmente este, às vezes, é o grande problema que nós temos. Maliciosos, não somos transparentes. E muitos de nós recebemos um exemplo extraordinário de transparência. As crianças. As crianças são o que são. Elas não se modificam. Elas mostram toda a transparência do ser que eles são. Estamos acostumados a ser criticados e com isso passamos a representar. Deixamos de ser nós. E ainda ele agora lhe dá mais um motivo para ela agir. Converse com o seu António, Dona Julieta, pois será melhor a senhora falar com ele agora do que após a morte. Até porque pode ser que ela receba, a senhora não sabe, se até vai ser ele que a vai receber na estação. Desce do comboio e lá está ele. E agora? Ela sorriu e disse-lhe rápido: Deus me livre. Agora ela já sorria de novo. Porém, ela prometeu-lhe que se ia esforçar. Iria dialogar com a filha, ingrata, falar-lhe das mágoas que tinha. Ou seja, ela iria libertar-se das amarras do ressentimento, e isto é que é o importante. E ele ficou vibrando por ela, fraternamente, preocupado, mas vibrando por ela, porque desejava que a vitória dela era a vitória dele, com aquele diálogo simples, mas fraterno, que tinham os dois trocado. Ele, afinal de contas, pedia-lhe a superação para ela ultrapassar a dificuldade. E às vezes nós falamos porque estamos falando com o outro e o problema é do outro. Mas ainda que assim seja, quando o outro supera, também é uma lição para nós. E Dona Julieta desapareceu, sumiu. 5 meses depois, ela entrou no salão para uma nova palestra e precisamente no momento em que acaba a sua deixa e quando deixa o púlpito, tomou um grande susto. Já se haviam passado 5 meses, o que quer dizer que o prazo de validade estava esgotado. E ela ali estava, olhando para ele sorrindo. Ele ficou apavorado e mentalmente interrogou-se: é gente ou espírito? Certamente ela vinha-lhe cobrar algo do além. Era gente. Ele abraçou-a e disse-lhe bem feliz. Aliás, ela abraçou-o e disse-lhe bem feliz: o tumor desapareceu. Os exames recentes comprovam que eu estou completamente curada. Abraçaram-se novamente durante muito tempo e choraram os dois juntos. E antes que ela se fosse, ele disse-lhe, aliás, ela disse que se havia livrado das mágoas e que agora essas mágoas eram apenas cicatrizes da vida. Olhem que frase tão bonita. Cicatrizes da vida. Já não eram mais mágoas. Foi então que Liszt Rangel lhe disse: um dia eu conheci um médico que escreveu um livro maravilhoso e gostaria muito de lhe dar de presente. E ele ofereceu-lhe o livro do Dr. Marco Aurélio,
que é intitulado Quem ama não adoece. E quando se despediram, ele acrescentou-lhe ainda, em jeito de remate: Dona Julieta, o Dr. Marco Aurélio adoeceu e morreu. Viu? Ambos sorriram. Sorriram do inevitável. A morte, às vezes, é bom nós darmos uma gargalhada para ela. Mostrar-lhe que ela não nos assusta. Sobretudo a nós, os espíritas, que convivemos com ela como uma irmã. Como dizia Francisco de Assis, a irmã morte. Passaram-se 2 anos e Líce Rangel recebeu a notícia da morte de Dona Julieta. Não do cancro, mas dormindo, e foi-se por uma parada cardíaca. Ela se foi e ele nunca mais a esqueceu. Ela tinha vencido não apenas a doença, mas a própria morte, pois tornou mais digna, mais bela a sua vida e tornou tranquilo o seu morrer. Dona Julieta, antes de curar o corpo, curou a alma. É o que todos nós precisamos. Então é bastante comum nós ouvirmos comentários de que quem morre não volta. E em torno desta assertiva, desta afirmação, muitos ousam concluir que, portanto, ninguém tem certeza se há mesmo algo para além deste mundo. Para nós, os espíritas, dizemos que estão equivocados. Os que pensam assim e se expressam nesse sentido estão equivocados. Porque muitos espíritos retornam, sim, depois da morte física. Muitos para atestarem o seu amor aos que deixaram na terra. Ou para dizerem da sua dor, do seu arrependimento por algumas atitudes tomadas enquanto estavam aqui. Então você pode pensar que tudo isso é somente uma questão de crença. Pode pensar. Mas não é verdade. Se você é cristão, deve-se recordar que o nosso Mestre e Senhor deu a maior prova de que se pode retornar após a morte. Enquanto entre os homens, um dia Jesus subiu ao Monte Tabor. E ali, ante os apóstolos Pedro, Tiago e João, conversou com os espíritos materializados de Moisés e Elias. Ora, esses 2 profetas haviam morrido há vários séculos. Portanto, eram espíritos que ali se manifestaram, conversando com Jesus. Depois da morte na cruz, Jesus se apresenta para Maria Madalena no jardim de José de Arimateia. Ela o reconhece como sendo o seu Senhor e sai feliz para a cidade a fim de contar a novidade para os amigos do colégio apostólico. Também no caminho de Emaús, 2 discípulos encontram um estranho que segue com eles. Conversam a respeito dos últimos acontecimentos em Jerusalém. A prisão do Mestre, o julgamento arbitrário na calada da noite, o suplício, a morte na cruz. O estranho fala-lhes e os elucida a respeito das coisas que não haviam entendido quando afirmadas por Jesus. E quando chegam ao seu destino, agradou-lhes tanta companhia que o convidam a ficar com eles. Afinal, já chegará a noite. Durante a refeição, ao partir o pão, eles se dão conta de que aquele é o Mestre que voltara do vale da morte. Ainda no cenáculo, Jesus aparece aos apóstolos reunidos. Identifica-se: sou eu, não temeis. E fica com eles, conforta-lhes os corações, aparece e desaparece muitas vezes em lugares totalmente fechados. Num outro momento, Jesus aguarda por eles na praia, orienta-os, sobretudo no rumo da divulgação da sua doutrina. E depois de 40 dias, aos olhos de uma quase multidão de 500 pessoas, Jesus desaparece. Mais tarde, apareceria presente outra vez no caminho de Damasco. Quem de nós não se lembra do curioso diálogo com o jovem de Tarso?
Não somente Jesus aparece, mas indaga-o e orienta Saulo acerca do que é que ele deve fazer. E ainda apareceria ao velho apóstolo Pedro, na Via Ápia, numa manhã de luz muito luminosa, quando Pedro fugia de Roma. E Jesus lhe pergunta: aonde vais, Senhor? Aliás, Pedro é que pergunta a Jesus: aonde vais, Senhor? Eu vou para Roma, Pedro, para tornar a ser crucificado. Vou para ficar com os meus, pois que tu os abandonaste. E Pedro, envergonhado, volta novamente à cidade. De novo é preso e fez a sua entrega voluntária à prisão. Como nós sabemos, a fim de morrer, pouco tempo depois, com um heroísmo extraordinário. Ora, se o nosso modelo e o nosso guia, tantos exemplos dele de que o espírito vive e retorna após a morte física, o que é que nós desejamos mais para acreditar? O Evangelho não mente. A morte não é o fim. É a continuidade da vida em outra dimensão. É a única diferença. Aqui no corpo estamos na dimensão física, depois em espírito nós estamos na dimensão espiritual. Então, tanto podemos não acreditar e acharmos que nós é que estamos certos, como podemos e devemos ponderar a este respeito e tentar tirar as nossas conclusões racionalmente, porque é assim que deve ser. Inteirarmos-nos dos conteúdos e depois, racionalmente, meditarmos sobre eles e até deixarmos muitas vezes o nosso próprio coração falar, a nossa inteligência entender e o nosso coração aceitar. E, de certo, não seremos enganados. Então, o importante mesmo é não negar, sobretudo aos amores que partiram, a nossa certeza de que eles continuam a amar-nos. Eles continuam a amar-nos além das fronteiras da vida física. A ideia do nada no além-túmulo tem qualquer coisa que repugna a nossa razão. Não pode acabar tudo com a morte do corpo. O homem, por mais despreocupado que seja durante a vida física, chegando o momento supremo, sempre pergunta a si mesmo o que é que vai ser dele. E assim, quase sem querer, espera algo mais do que o nada. A razão diz-nos que crer em Deus, sem admitir a vida futura, é um contrassenso. Não encontrávamos justiça no Deus em que nós acreditamos. O sentimento de uma existência melhor reside em todos os homens e mulheres. E não é possível que Deus aí o tenha colocado esse sentimento em vão, sem nenhuma razão. Não seria possível a crença na reencarnação estar íncita em mais de 3/4 partes da população do globo terrestre. Sabemos que todas as mentiras, mais tarde ou mais cedo, caem no esquecimento. O que é verdade persevera e continua. Para nós vermos que às vezes temos medos infundados, um dia, altas horas da noite, um homem caminhava no escuro da estrada e de repente sentiu passos atrás de si. Ficou com muito medo, mas o medo era tanto que ele nem queria olhar. E foi andando mais depressa, e os passos mais depressa. Correu, e os passos correram. E já não sabia mais o que havia de fazer, estancou, olhou para trás. Era um burro. Era um burro que gostava de seguir as pessoas à noite que andavam pela estrada. Esta história assemelha-se ao que ocorre com o nosso medo da morte. Andamos sempre correndo à frente dela, com medo de olhar para trás, com medo de a vermos. Mas a imortalidade tem que nos deixar tranquilos. É algo intuitivo na criatura humana. Não necessitamos ter medo dela. Só teremos temor à morte se desconhecermos inteiramente o processo e o que nos espera no mundo espiritual. O espiritismo é um poste de luz
que ilumina os caminhos misteriosos do nosso retorno a casa. Porque a nossa casa verdadeira não é aqui, é lá. Então, esta doutrina abençoada afugenta os temores e chegamos à conclusão que eles não têm fundamento. São constrangimentos perturbadores que não têm fundamento. O Espiritismo, como dissemos, de forma racional, esclarece-nos acerca da sobrevivência da alma. Descerra as cortinas que separam os dois lados do mesmo mundo. Antigamente os nossos avós diziam este mundo e o outro mundo. O Espiritismo diz-nos que o mundo é o mesmo, nas duas dimensões distintas. O mundo terra. Aqueles que aqui estamos com corpo, encarnados. Aqueles que estão do lado de lá aguardando uma nova oportunidade de reencarnação, desencarnados. E desencarnados que são mais do dobro dos que estamos reencarnados. Este é um número que nós não podemos comprovar cientificamente, mas o Espírito que nos traz esta informação, Emmanuel, merece-nos todo o respeito. E isso mostra-nos que realmente, sendo muito mais aqueles que aguardam vez de vir do que aqueles que cá estamos, nos dá uma responsabilidade acrescida nas nossas reencarnações. Não sabemos quando podemos voltar para continuar o nosso aprendizado. Então aproveitemos bem a hora atual. Então, com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com toda a serenidade. E o encararmos a morte com serenidade não é nós estarmos desejando que ela venha. Eu, pelo menos, não quero, não sei se vocês querem. Mas, quando vier, nós cá estamos. Porque não há outro jeito. A única certeza com que nós nascemos, qual é? Que vamos embora um dia destes. A única certeza absoluta na nossa vida. Então, nós, os espíritas, nem chamamos morte. Chamamos desencarnar. Deixar o corpo. É melhor do que morrer. Porque ninguém morre. Então, é muito importante nós consolidarmos esta crença. É mesmo fundamental. Porque, sendo ela a única certeza da existência humana, que todos desencarnaremos um dia, é compreensível que nos preparemos, vivendo o melhor possível, o melhor que pudermos, o melhor que soubermos. De certeza absoluta. Se o nosso comportamento for esse, ético, moral, nós vamos tranquilos. Despertaremos do outro lado na nossa realidade espiritual com tranquilidade, superando assim temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que quando a nossa hora venha, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz, como Dona Julieta, que foi como um passarinho. Então, se nós estudarmos a nossa doutrina, mas precisamos estudá-la bem, nós fazemos o curso básico aqui 1 hora por semana. Ninguém fica catedrático de Espiritismo, nem pouco mais ou menos. A doutrina dos Espíritos é para nós estudarmos em várias reencarnações. Porque estudar a doutrina, qualquer pessoa de inteligência mediana vai compreendê-la perfeitamente. Porque ela é razoável, ela não nos mostra nada que seja dogmático, tudo é apontado à nossa razão e a nossa razão compreende. Então, se realmente nós, além de sabermos a doutrina, colocarmos em prática aquilo que ela nos pede para nós sermos melhores, iremos tranquilos para o outro lado da vida, com toda a tranquilidade. E isso vai nos proporcionar uma fé inabalável. Como Kardec disse, fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da história. Enfrentar com razão. O conhecimento de tudo o que nos espera, a doutrina mostra. A disposição de lutarmos para que nos espere o melhor é opção nossa agora. No livro O Céu e o Inferno, Kardec coloca imensos exemplos daquilo que os espíritos do outro lado da vida
vieram trazer para nosso ensino e nosso conhecimento. Então é um livro que a gente vai ler. Com a bagagem obtida nele, nós ficaremos com muito mais tranquilidade em relação ao nosso passamento, ao nosso desencarne. Terminamos dizendo: o Espiritismo matou a morte. Então é um caso de vida.